coisas que eu tenho ouvido de Deus também nesse tempo e tenho aprendido nessa caminhada, analisando os meus dias, é que uma coisa que nós vamos precisar vencer para pisar no lugar do nosso destino é não dar ouvidos aos ladrões da fé. Sabe, isso é uma coisa tão importante para nós, porque nós estamos cercados de pessoas e querendo ou não, nós estamos tendo contatos e conversas constantemente com toda classe de pessoas e com pessoas que andam num nível de fé elevado e pessoas que não andam num nível de fé tão elevado, e nós estamos sendo bombardeados de informações. E esse ponto de não ser levado pelos ladrões da fé é mais ou menos você não ver o mundo pelos olhos dos outros. Aquele povo que andou no deserto para entrar na terra do seu destino, na terra prometida, chegou a hora que eles estavam naquela linha, naquela margem, sabe, prontos para pisar, para atravessar o Jordão e chegar no lugar onde Deus tinha prometido. E Moisés mandou 12 espias para chegar lá e ouvir e ver a terra. E quando eles chegaram, olharam a terra e voltaram. Eu não sei quanto tempo isso demorou, mas eu acho que deve ter demorado um bocado. Mas quando eles voltaram, eles chegaram com umas informações. E 10 chegaram com informações dizendo assim: mano, nós estamos lascados. Porque o que está rolando naquela terra é o seguinte: tem uns baitas de um gigante lá e o bicho pegou para o nosso lado. E 2 tiveram uma informação diferente, dizendo: não, aquela terra é a terra que Deus prometeu, ela mana leite e mel. Aquela terra, o que Deus nos prometeu para o nosso destino é verdade. Mas 10 falaram diferente. 10 falaram que aquela terra era uma terra de gigantes. E aquelas 10 pessoas conseguiram influenciar 3 milhões. Porque havia mais ou menos 3 milhões de pessoas peregrinando na terra, peregrinando no deserto. E eles conseguiram influenciar de uma maneira negativa. É impressionante como, quando nós damos ouvidos, ou quando nós vemos o mundo pelos olhos dos outros, nós começamos muitas vezes a perder o time, perder a fé, perder a caminhada. Está ligado que Deus te falou coisas muitas vezes peculiares, sabe, coisas tão íntimas e tão verdadeiras que para você é tão simples, mas para outro é tão complicado. E você tem que entender que você vai ter que conviver com pessoas que vão tentar, muitas vezes, roubar essa palavra que Deus te deu. Mas presta atenção, você pode escutar todos, mas você tem que dar ouvido àquilo que é verdade para o seu destino. Então, não dedique a sua vida a acreditar que essa terra que Deus te prometeu é uma terra de gigantes, mas ela é a terra que manda leite e mel. Isso é um foco, depende de como você olha, depende de onde você olha. Olhe da maneira correta. Outra coisa que eu tenho entendido que ficar na terra do apenas o suficiente e não pisar na terra da abundância, você pode até acalmar os seus medos com a custa de perder a sua coroa. Sabe, você tem uma escolha na sua vida. Você viver na média é viver na mediocridade e não enfrentar medos. Ou você tem uma escolha de sair do suficiente e entrar na abundância. Tem um cara que disse algo muito interessante, que o medo é a fé no Deus errado. Então, quando nós estamos andando pelo campo do medo, isso tem levado a nossa fé a acreditar em coisas que não são legais para o nosso destino. E nem tudo que aparentemente é ruim. E nem tudo que acontece de ruim é tão ruim assim. Depende da ótica que você olha. Você quer ver uma história legal? Eu vi isso esses dias e isso me fez pensar e me fez bem. Sabe, Jesus está caminhando e de repente chega Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, não vai para a cruz. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, diabo. Sabe, Jesus chamou Pedro de diabo. Sabe, Pedro era um cara tão bacana, tudo que Jesus pedia para Pedro fazer, Pedro ia lá e fazia. Aí Pedro, tem um peixe ali, vai lá, pega a moeda da boca dele e paga o imposto. Aí Pedro, cata ali umas garrafas d'água ali e leva ali. Aí Pedro vai para o cenáculo arrumar para a ceia. E Pedro cumpria tudo, mas de repente Jesus vira para Pedro e falou: Pedro, você está com o diabo. Agora Jesus está no Getsemane, Jesus está chorando no Getsemane e suando sangue. Ele levanta e de repente vem Judas. E quando Judas vem, Jesus abre os braços e fala assim: amigo. Sabe, Judas estava vindo trair Jesus e Jesus chama ele de amigo. Por quê? Sabe, porque o destino de Jesus era morrer numa cruz. E Pedro, naquela hora, queria tirar Jesus do seu destino.
E Jesus chamou ele de diabo. Mas Judas estava contribuindo para Jesus chegar no seu destino e Jesus chamou ele de amigo. Sabe, presta atenção, existem circunstâncias e pessoas que Deus coloca na tua vida que você pensa que são inimigas do teu destino, mas na verdade elas estão te impulsionando para o seu destino. Nem todo vento contrário é inimigo nosso. Sabe, os verdadeiros navegadores, eles aprendem a navegar em águas revoltas. Então, segura firme, mano, olha para frente, porque os melhores dias da sua vida estão diante de você. Thank you.